Após surgir como uma grande promessa no início da saga Buu, se tornando o Super Saiyajin mais jovem da história de Dragon Ball, Goten acabou tendo que dividir o seu protagonismo com o pequeno Trunks durante a maior parte da saga Buu. E o pior é que após a fusão com o Trunks fracassar na luta contra Majin Buu, Goten acabou sendo deixado de lado e desde então nunca mais teve algum destaque, ou o brilhantismo que a gente esperaria que esse personagem merecia ter, principalmente em Dragon Ball Super, me fazendo entender que o personagem é de fato o Saiyajin mais injustiçado da história de Dragon Ball. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre o assunto do vídeo de hoje. Você acha que o Goten foi injustiçado? Está sendo injustiçado até os dias atuais de Dragon Ball? Não está sendo? Ele teve seu destaque na saga Buu? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, tá aí um assunto muito interessante, para trazer aqui no canal, pra gente trocar essa ideia, eu falando daqui, vocês falando daí, botando aqui embaixo nos comentários, que é sobre o relaxamento sobre o personagem do Goten. Por que eu tô falando isso? Porque o Goten, galera, se você percebe, eu pelo menos percebi muito bem isso daí. Desde que ele surgiu lá na saga Buu pela primeira vez, se tornando um Super Saiyajin precocemente, que pra mim foi o único destaque que ele teve em toda a sua trajetória na obra. Destaque que eu tô falando, destaque no singular, ele sozinho tendo aquele destaque ali próprio, não ao lado do Trunks, que pra mim não conta muito. E após ele se transformar em Super Saiyajin, ele só começou a ter o seu destaque, ele só começou a brilhar junto ao lado do Trunks. E pra mim isso não é legal, galera. Não é legal por quê? Porque tanto o Trunks e até mesmo o Gohan já tiveram as suas chances nas sagas anteriores. O Gohan, por exemplo, ele teve bastante destaque, do início de Dragon Ball Z ali, ele foi importantíssimo na saga dos Saiyajins para derrotar o Raditz, principalmente para derrotar também o Vegeta. Depois na saga Freeza, ele teve o seu destaque ali junto com o Kuririn para reunir as esferas antes que o Goku chegasse na Namekusei. Deu aquele calor imenso, no Freeza, na segunda forma, na terceira forma. Então o Gohan teve o seu destaque, e principalmente na saga Cell, quando ele derrotou o principal vilão da saga, que era o Cell. Enquanto o Trunks, o Mirai Trunks, na verdade, que pra mim é um personagem só, o Trunks é um personagem. Claro, tem várias versões dele, mas o Trunks não deixou de brilhar lá na saga dos Androids, que foi toda dedicada, à sua trajetória para conseguir reparar o que aconteceu lá no futuro, voltando no tempo. Então, se não fosse o Mirai Trunks, é claro, junto com a Bulma, com o Mirai Gohan também, para ajudar lá no futuro, essa linha que a gente conhece hoje, que é a linha principal de Dragon Ball, jamais teria existido. O Goku teria morrido e tudo aconteceria da mesma forma que aconteceu lá no futuro. Então, a importância desse personagem Trunks foi gigantesca. Ele derrotou ali o Freeza junto com seu pai, foi muito importante no combate contra os androides e foi o cara que derrotou os androides lá no futuro. Então, você vê aí que tem muitas coisas envolvidas com esse personagem. E o Gohan, como você tem aqui agora, até mesmo no futuro ele chegou a brilhar e ser um dos principais personagem, porque com a morte do Goku ele acabou tomando esse posto, porque ele foi o único que sobreviveu. Então ficou 13 anos ali, até que o Trunks assumisse o posto de protagonista lá do futuro. Então você vê como esses personagens estão interligados e tiveram toda a sua importância no passado, ao contrário do pequeno Goten, que só teve destaque na saga Buu, como eu citei aqui agora, quando se transformou em Super Saiyajin, e depois não teve mais nenhum destaque. Ah, mas Rafael, na saga Buu ele teve esse destaque sim, lá do pequeno Trunks. Mas, galera, pra mim não conta, pra mim não vale, porque ele tem que brilhar sozinho. Todos, como citei aqui agora, já tiveram as suas oportunidades de apresentar o que são de verdade. O Goten até hoje a gente não sabe o que ele é de verdade. Por quê? Porque ele apareceu na saga Buu como um super guerreiro ali, Super Saiyajin, queria ser mais forte que o Trunks, queria superar seus limites, queria entrar nos combates, assim como era o Gohan pequeno. Depois que ele cresce, que a gente vê aquele Goten ali que passou os 10 anos da saga Buu lá pro final de Dragon Ball Z, as pessoas, o Goten vai brilhar junto com o Trunks, vai querer ser um guerreiro, e eu acabei tendo uma decepção gigantesca na época, eu confesso aqui pra vocês, Pra quem assistiu a TV Globinho na época, sabe do que eu tô falando.
ter uma decepção gigantesca com o Goten ali perdendo para Pequena Pan no torneio, galera. Isso não fez sentido para mim nenhum, né? Claro, fez sentido para a trama, porque o Goten quis abandonar os treinamentos, então fez um certo sentido, mas para mim eu fiquei totalmente, eu me senti broxado, na verdade, porque o Goten não ser esse guerreiro que a gente tanto queria que ele fosse, né? Assim como o Trunks também deveria ser na linha principal de Dragon Ball. E depois a gente pula lá para Dragon Ball GT, onde eu tive muita esperança de que o Goten fosse para aquela viagem no espaço lá com o Goku, com o Trunks, mas no final acabou indo a Pan no lugar dele, e o Goten também acabou sendo deixado totalmente de lado em toda a trama de Dragon Ball GT, servindo apenas para amparar, né, como auxiliar ali do Goku, e em alguns momentos específicos da trama, não tendo destaque algum, o destaque esse que eu queria muito que o personagem tivesse. E outra coisa, galera, assim, o Goten pra mim, se você for para pensar, se analisar, é o personagem que tem mais o carisma do Goku, que o Goku tinha lá no passado, também que tem hoje em dia. Se você pegar o Goten ali da saga Buu, é o personagem mais parecido, não só na aparência, né, como também nas suas atitudes, na sua personalidade, para futuramente, quem sabe, né, um dia se o Akira Toriyama, o Toyotarou, pensar em querer trocar o seu protagonista, botar outra pessoa de frente, ou fazer um spin-off de Dragon Ball, pra mim o Goten é o que tem mais chance de ser aceito pelo público no modo geral, porque além de ele parecer, como citei aqui agora, com o Goku, ele também tem a sua personalidade muito similar ao seu pai. Claro, eu tô citando o Goten pequeno. E muitos dizem que o Goten não tem essa capacidade de ser protagonista de Dragon Ball, porque ele não quer saber de lutar, porque ele só quer saber de ficar namorando lá no Dragon Ball GT, ou quer saber de ficar estudando, assim como ele ficou lá recentemente no mangá. Só que pra mim, galera, é o seguinte, o Goten, ele poderia sofrer uma mudança de personalidade, ou eles readaptarem a sua personalidade para ser aquele Goten que a gente viu lá no início da saga Buu, que ficaria sensacional, na minha opinião. E voltando aqui a falar sobre Dragon Ball Super, que na minha opinião foi a série que teve mais chances de alçar o Goten, né, um protagonismo, ou até mesmo um arco próprio, que acabou não aproveitando, porque assim, se você for reparar bem, o Goten teve a chance de ser o Goku Black, que eu torci demais para que o Goku Black fosse um Goten de uma outra linha alternativa, de uma outra realidade, enfim, que ele fosse o Goten e que esse confronto dele com o Trunks seria sensacional. Imagina, um Goten lá no futuro, do mal, lutando contra o Trunks lá do futuro, e depois os dois acabariam ali sendo aliados para derrotar um próximo inimigo, ou até mesmo um inimigo verdadeiro, que seria o Zamasu. Seria sensacional, mas que pena que isso não aconteceu. Depois eles tiveram a chance de lançar o Goten junto também com o pequeno Trunks no torneio do poder ali, eles lutando juntos, ou até mesmo separado, o Goten ter a sua chance de brilhar. E depois disso, galera, para quem não está acompanhando o mangá, teve um pequeno arco, né, um mini arco, digamos assim, relacionado a 8 meses à história que antecede a história de Dragon Ball Super Hero. Que o arco estava até bem legalzinho no começo, citei aqui no canal que parecia muito com o início da saga Buu ali, com o Gohan indo pro colégio, indo pra escola. Mas nesse mini arco a gente acabou tendo só destaque para o Trunks, que já tá adulto, já tá com 17 anos de idade, e o Goten com 16 anos acabou não tendo brilho nenhum, ele só apareceu em momentos que o Trunks já estava na cena, mas como um auxiliar do Trunks, e não como aquele destaque que a gente gostaria que ele tivesse, mostrar o Goten com a mãe dele, como é que ele trata a mãe dele, se ele pensa em alguma coisa além de ficar indo pra escola. Então, isso pra mim que faltou, né, nesse pequeno arco do mangá, onde só foi atenção total pro Trunks, e o Goten foi mais uma vez um coadjuvante em Dragon Ball. Mas enfim, eu torço muito para que tanto o Toyotarou quanto o Akira comece a enxergar o Goten com bons olhos e traga ele de novo pro holofote, né, de Dragon Ball, fazendo com que ele tenha mais destaque, né? O destaque esse que eu tenho certeza que ele merece, que muitos fãs do Goten, né, espalhado pelo mundo todo, vai curtir demais quando esse personagem finalmente, né, voltar a brilhar, assim como ele brilhou no início da saga Buu, quando se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez. Pelo menos eu ia curtir demais, né, se o Goten tivesse esse destaque futuramente, no próximo arco de Dragon Ball Super, quem sabe, para que ele tenha a atenção que Gohan e Trunks, a mesma atenção, né, que Gohan e Trunks tiveram no passado de Dragon Ball, especificamente em Dragon Ball Z. E eu aposto que todos vocês aí, né, que são fãs de Dragon Ball, que são fãs do Goten, iriam curtir demais, igual eu aqui, né, que fico torcendo para que isso aconteça
no futuro bem próximo. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês pensam que nem eu, se vocês acham que Goten é o personagem mais injustiçado de Dragon Ball, que já apareceu, né, na história de Dragon Ball relacionado aos Saiyajins apenas. Você acha isso ou você não acha? Você acha que tá bom? Você acha que prefere dar oportunidade para outros personagens além do Goten? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!